O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Bem, eu tinha dito que não ia falar de House of the Dragon, mas depois desse último episódio, eu vou mais bater um papo do que fazer uma review. Falar algumas coisas que eu gostei, outras que não. Principalmente em relação ao último episódio. Os outros, na maior parte eu gostei do que foi apresentado até agora. Só que esse último botou alguns elementos que eu achei meio divisivo, que até o momento eu não sei se eu gosto ou desgosto da ideia. A temporada inteira foi como se fosse uma guerra fria. Foi mais ameaças e promessas da verdadeira batalha. Acho que o maior momento de ação foi quando teve aquele episódio em que a Rhaenys morreu. Eu acho que foi o único episódio realmente de batalha. E mal eles tinham dinheiro para pagar ele. Então dá para entender porque não incluíram muitas batalhas nessa temporada. Porque provavelmente custaria muito caro. E basicamente temos o núcleo Rhaenyra e o núcleo King's Landing. O da Rhaenyra é ela tentando mudar a maré da guerra. Foi muito guerra de ameaça, mais do que uma guerra sangrenta de dragões, que está prestes a começar de novo. Meio que, quase que foi um teaser da terceira e quarta temporada, que serão, né, as últimas temporadas. Eu acho muito legal, tem gente que reclamou achando que os plots não se moviam, achando que os personagens não se desenvolviam, mas eu achei legal, eu vou mentir não, acho que é uma boa escrita, acho que ela te mantém entretido o episódio inteiro, não tem momentos que eu falo, nossa que chato cara, pouquíssimos momentos se tiveram. Foi bom também porque a gente viu dualidade nos personagens, a gente não tem um papel de mocinho, não tem um papel de vilão. Eu sei que o Aemond provavelmente deveria servir como esse vilão, mas ao mesmo tempo ele se mostra ponderado para certas coisas, para outras nem tanto. A gente muda muito rápido o como a gente enxerga personagens quando o Martin escreve eles, porque eles não são personagens que têm uma mera faceta. A gente vê lados bons de quem deveria ser o vilão e vê lados cruéis de quem deveria ser os heróis. É isso que torna tão fascinante essa série. É uma série que talvez em seus núcleos pessoais ela se distancie dos livros em muitos sentidos, mas ao mesmo tempo é algo que parece ter a aprovação do Martin, que é o escritor dos livros, e é algo que funciona, pelo menos na visão de alguém como eu, que não leu os livros. Pelo menos não totalmente. E por mais que eu tenha adorado a temporada, assim como eu adorei a primeira temporada, temos que falar sobre a tentativa do que parece ser a unificação das histórias de House of the Dragon com as de Game of Thrones, principalmente no tratante dos White Walkers, porque parece que de todo jeito eles querem fundir de toda maneira a história dos White Walkers com essa história de House of the Dragon, para parecer que tudo é uma grande e única história, que prequel não seja só no título, sabe? Que House of the Dragon não seja só chamado de prequel, para você sentir que é uma preparação para a história de Game of Thrones. E algumas coisas funcionam, como é o caso do pai da Rhaenyra
passando a adaga valeriana pra ela, o negócio do sonho do Aegon Conquistador. É legal esses toques que não estão nos livros para dar essa sensação de união entre as histórias. Mas nesse último episódio da segunda temporada tivemos uma coisa curiosa. Olha, é meio difícil você não levar spoiler de House of the Dragon quando Game of Thrones, em determinado ponto, dá spoiler de tudo que acontece em House of the Dragon. Eu não lembro e eu não fui lá olhar, então eu ainda tô meio safe. Mas eu sei alguns destinos de alguns personagens. Mas pior do que isso é quando a série te dá spoiler do que tá pra acontecer em, sei lá, uma temporada. Tipo a Helena dando spoiler pro Aemond, falando que ele ia morrer, que não sei o que o Aegon vai voltar e vai ser rei. Eu fico, caralho, mas por que você tá contando essa parada, doido? Para de contar o que vai ser a série. Tem 2 temporadas pra isso acabar, a gente não precisa de visões do futuro. E pior do que isso é a visão do Daemon em Harrenhal, porque a gente tem toda essa temporada em que o Daemon tá em Harrenhal alucinando muito, tem um tipo de bruxa lá, e aí ele bota a mãozinha na árvore, a mãozinha na cara do Martin, porque aquele rosto que tá esculpido na árvore é o rosto do escritor do livro. E aí ele tem uma visão muito maluca que mostra Daenerys, uma visão que até agora eu tô tentando entender um pouco qual é o sentido de ele ter tido essa visão do futuro. Foi tudo para ele entender que ele é uma parte importante do que precisa ser feito para botar a Rhaenyra no poder? É para ele entender que ele não queria a coroa de fato? Eu não vejo como isso intercede a favor do personagem, sabe? É uma visão muito esquisita. Ele vê White Walkers, ele vê um específico que tem 2 White Walkers, que é um que parecia ser o cara que comandava as coisas pro Rei da Noite, e um outro que o Jon Snow lutou e matou na 5ª temporada de Game of Thrones. Esses 2 parecem ter cabelos brancos. Esses 2 podem muito bem ser cadáveres de Targaryens. E qualquer um desses 2 podem muito bem ser o cadáver. Quem vai morrer, mano? A bruxa já cantou a bola de que ele vai morrer em Harrenhal. E com certeza, um daqueles White Walkers lá é ele, mano. Um daqueles White Walkers é o cadáver do Daemon. Eu acho que o que vai acontecer? Lembrando, eu não li livro, eu não tô dando spoiler. Isso aqui, o que eu tô falando, é tudo pelo que eu entendi na série. Algum dragão vai devorar o Aemond, que provavelmente vai lutar com o Daemon em Harrenhal, e o Daemon também vai morrer lá. E tipo, eu acho que eles estão queimando trama, cara. Nem todo mundo leu o livro, nem todo mundo sabe o que vai acontecer. Eu entendo que eles estão presumindo que as pessoas voltaram ou se lembram daquele determinado episódio em que o Joffrey conta o destino do que acontece em House of the Dragon. Mas cara, eu já esqueci essa parada, mano. Não vou ficar lembrando. Eu quero ficar ali adentrado na trama. Mas voltando pra visão, cara, tem uma parada muito esquisita, que é a Helena, ela meio que tá na visão do Daemon, mas ela fala uma parada: você é parte de uma história. E eu vi pessoas interpretando isso como se fosse uma coisa metalinguística mesmo. Como se tivesse literalmente falando pro personagem que ele faz parte
de uma história, de um livro. É muito estranho, cara. É muito estranho, porque eu acho, claro, tem a parada no sentido figurativo, dizendo: ah, você já está predestinado a fazer o que vai acontecer, porque você faz parte apenas de uma história que está sendo contada na questão meio, né, filosófica da coisa. Mas depois de rever a cena, parece meio metalinguístico mesmo. Parece que ela está falando: você faz parte de uma história, você é palavras num livro. É muito estranho, cara, é muito estranho. Eu honestamente não gostei da cena, agora parando pra pensar, porque eu acho que tira você um pouco de ficar imerso na série, sabe? Ficou muito metalinguístico mesmo pro meu gosto. E eu acho que a questão dos White Walkers não precisa ser tão levantada assim. Porque eu tô aqui pra ver dragões. Quer contar sobre White Walkers? Fizesse a série lá, o Blood Moon, que foi cancelado. Pra você que não sabe, ia ter uma série falando sobre os White Walkers, mas acabou que o piloto não ganhou o sinal verde e a série foi cancelada mesmo antes de ser produzida. Mas é estranho, cara. Essas visões que ele teve, muito esquisito. Foi um episódio que Harrenhal não encaixou bem com o restante da trama. Porque eu acho... Esquece o futuro. Esquece os White Walkers. Ainda mais que a gente já sabe que vão morrer pela mão da Arya. Esquece esses caras por enquanto, mano. Vamos focar no que importa. Guerra e dragões. E não me conta que os personagens vão morrer antes deles morrer. É muito estranho, cara. Esse último episódio, eu entendo porque que ele foi do jeito que ele foi, que parecia uma prévia da próxima temporada, porque eles precisam de dinheiro, precisam de investimento. Mas algumas escolhas, principalmente com essa coisa do visões do futuro, eu teria retirado. Eu acho que se passou um pouco a tentativa de ligar os White Walkers com essa história política de dragões e... Porra, mano, o que me interessa agora é essa luta entre Targaryens. Deixa os White Walkers pra lá, deixa eles depois da muralha. O inverno vai vir, mas vai vir daqui a muito tempo. Enfim, eu gostei, cara, de House of the Dragon, a segunda temporada. Eu acho que a escrita é muito boa, gosto dos personagens, desde o Sir Christian Cole, que eu acho um puta personagem interessante, que ele inclusive tem um monólogo bem legal nesse episódio. Os teasers dos personagens que vão aparecer daí pra frente, que nem é o caso do Daeron, que a gente viu o dragão azul dele, mas a gente não teve nenhum vislumbre dele ainda. De novo, eu acho que é uma das melhores produções passando na TV atualmente, e os defeitos com certeza são bem menores que os pontos positivos da série. Bem, era isso que eu tinha pra falar mesmo. Queria falar um pouco aí de Harrenhal e Daemon e essa maluquice aí do futuro. Mas enfim, é isso. E a gente se vê em um próximo vídeo.